Alguns lúpulos, por mais aromáticos que sejam, se usados de forma errada, têm um impacto muito pequeno na cerveja final. O Cascade, por exemplo, pode ser um péssimo lúpulo para o Whirlpool Hopping. Já o Amarillo, se utilizado durante a fermentação ativa, no dry hopping, pode ser muito melhor do que utilizado depois da fermentação. Ao longo dos anos, a gente teve diversas séries de aprofundamento aqui no Beer School. A gente estudou o malte, a gente estudou clarificação, a gente estudou madeira, a gente estudou adição de frutas. E agora chegou a hora de estudar o lúpulo, de estudar a ciência por trás do aroma do lúpulo e ver como a gente pode aproveitar isso para ter cervejas melhores, mais aromáticas e, por que não, gastando menos lúpulo, usando basicamente o lúpulo de forma adequada. Nesse primeiro vídeo da série, a gente vai entender os principais componentes de aroma do lúpulo, pelo menos os principais em quantidade, e entender por que as adições a quente, como o Whirlpool Hopping, são tão importantes quanto o Dry Hopping na parte aromática. A ciência do aroma é algo extremamente complexo. Por um lado, a gente tem centenas, quase milhares de compostos de aroma no lúpulo e a cada ano são descobertos novos e novos aromas e essa lista só aumenta. Por outro lado, a impressão sensorial, aquilo que a gente sente quando a gente cheira um pacote de lúpulo, quando cheira uma cerveja lupulada, é algo inimaginavelmente complexo que envolve uma série de mecanismos bioquímicos e neurológicos e dá para dizer que até um background próprio de cada pessoa. Só como exemplo dessa complexidade, existe um efeito que é algo particular, é algo biológico e neurológico, que se chama efeito aditivo. Quando a gente tem dois componentes de aromas específicos no lúpulo, né? A gente tem um componente de aroma, cheira lá, ele tem uma determinada intensidade. No outro lúpulo tem outro componente de aroma, cheira lá, tem determinada intensidade. Agora, um lúpulo que tem os dois componentes, e são componentes bastante específicos, dois componentes junto, existe esse efeito sinérgico aditivo, onde o limiar de percepção dos dois componentes abaixam e você relativamente sente efetivamente o aroma dos dois componentes mais altos, sendo que a quantidade deles não mudou. E esse efeito sinérgico ele pode ir além, até criando novos aromas, que é o caso do aroma cítrico e frutado do lúpulo. Não todo o aroma cítrico e frutado, mas o aroma cítrico frutado principal do lúpulo, ele não existe exatamente nos componentes individuais. Agora, quando alinham-se três componentes específicos, surge-se aí esse aroma frutado, cítrico, floral. Claro, estou falando aqui do principal, tem uma série, tem 1000 componentes ali, né? No meio desses tem uma série de aromas cítricos, só que menores. Mas o aroma cítrico principal, ele não existe sozinho. E com essa complexidade toda, como que a gente faz para estudar? Bom, a gente começa nas coisas que mais importam, nos componentes principais e nos componentes maiores. O aroma do lúpulo ele se encontra numa classe chamada óleos essenciais. Os óleos essenciais eles compõem aí de 0,5% a 5% da massa total de lúpulo e para cada lúpulo que você for comprar, seja no pacotinho, seja no site do Brew Shop, você vai ter uma relação de quanto de óleo total tem aquele lúpulo em específico. O Hallertau Polaris, por exemplo, é um dos lúpulos que tem maior quantidade de óleo total, tendo ali entre 4 a 5 ml para cada 100 gramas de lúpulo. Enquanto isso, o Hallertau Mittelfrüh tem bem menos, ficando ali entre 0,7 a 1,3 ml de óleo para cada 100 gramas de lúpulo. Se a gente pegar o Citra, que é um dos lúpulos tidos como mais aromáticos, a quantidade média de óleo dele é de mais ou menos 2,5 ml para cada 100 gramas. Isso quer dizer que o Citra ele pode ser metade, ele ter a metade da intensidade aromática que um Polaris, que tem 5? Uma coisa é fato, apesar de haver certa correlação da quantidade de óleo total com a intensidade de aroma, essa correlação não é muito forte não. Não necessariamente quanto mais óleo de aroma tem o lúpulo, mais aromático ele é. Na verdade, existem classes de compostos de aroma lá dentro, e se a gente for dividir o lúpulo em grandes classes, a gente tem 3 grandes classes principais. A primeira e maior são a dos hidrocarbonetos, depois seguida pelos compostos oxigenados e vindo logo depois pelos compostos sulfurados. Hoje a gente vai abordar bastante os hidrocarbonetos e os compostos oxigenados. Os compostos sulfurados, onde tem compostos como os tióis, que
tá na onda agora, né, tá no hype agora falar de tiol, a gente vai deixar para um vídeo específico porque envolve uma série de outras complexidades para chegar lá. Os hidrocarbonetos são a classe de aroma dominante no lúpulo e para a maior parte dos lúpulos eles ficam ali entre 60% a 70%, para alguns até mais. Fazendo um pouquinho de esforço para lembrar das primeiras aulas de química orgânica lá do ensino médio, os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, só isso. E eles têm algumas características bem particulares. Uma delas é que eles são compostos apolares, o que garante a eles a característica de não ter muita afinidade por água. Na verdade, eles têm afinidade nenhuma por água, eles têm uma hidrofobicidade. Guarda bem esse conceito que ele vai guiar como a gente vai lidar com os lúpulos com alto teor de hidrocarboneto. Hidrocarboneto tem baixa afinidade por água. Então, quando a gente passa pela fervura, a maior parte dos hidrocarbonetos são evaporados e são facilmente perdidos. Mesmo se a gente faz um dry hopping durante a fermentação ativa, só o arraste de gás que tem ali, que é um bom arraste de gás, ele também é suficiente para eliminar e evaporar e fazer a gente perder boa parte, se não todos os hidrocarbonetos. A segunda grande classe são os compostos oxigenados. Como o próprio nome já diz, ele contém oxigênio. E aí, normalmente eles vêm derivados do hidrocarboneto, né, e eles podem ser compostos como álcool, cetonas, aldeídos. Bom, isso não importa muito para a gente. O que importa agora é que os compostos oxigenados, esse oxigênio adicionado ali, garante uma característica polar à molécula. E quando a molécula passa a ser mais polar, ela passa a ter mais afinidade por água. Então os compostos oxigenados eles basicamente compõem ali o resto que não é hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto ali com 70%, os compostos oxigenados ali mais ou menos 30%, e os compostos sulfúricos é praticamente nada. Então, esses compostos oxigenados, eles podem ter a propriedade de resistir à fervura, ou resistir às adições tardias, ou resistir ao arraste pela fermentação, porque eles são muito mais afins pela água. Essa parte também é muito relevante recordar, porque guia como a gente vai adicionar o lúpulo. Então, voltando lá para os hidrocarbonetos. A gente tem 4 hidrocarbonetos principais, sendo que um deles é muito mais importante para cervejas lupuladas, que é o mirceno. O mirceno, ele dá aquela característica verde, vegetal para a cerveja, e ele está presente em grande quantidade na maior parte dos lúpulos americanos. Seguindo, a gente tem o humuleno, que ele dá características amadeiradas para a cerveja e está mais presente em grande quantidade em lúpulos alemães, mas na verdade todos os lúpulos têm esses 4 componentes, variando, tendo um pouco mais de mirceno, um pouco mais de humuleno, farneseno que normalmente tem em quantidade muito pequena, mas um lúpulo ou outro tem em quantidade um pouquinho maior. Se a gente pegar o pacote de lúpulo ou olhar no site, no Brew Shop, vocês vão ver que esses 4 compostos de aroma sempre são informados para a gente, então eles devem ter alguma importância. O Citra, por exemplo, ele tem entre 60% a 65% dos óleos totais sendo mirceno. É uma quantidade muito grande. E esse padrão aí, perto dos 50% a 70%, é comum a muitos lúpulos americanos. Se a gente pegar o Fuggle, um lúpulo de origem inglesa, ele tem uma quantidade somada ali, olha, de uns 20% de cariofileno mais farneseno, amadeirado condimentado, característica de lúpulo inglês. Se a gente pegar o Hallertau Mittelfrüh, um lúpulo de origem alemã, ele tem entre 45% a 55% dos óleos totais sendo o humuleno, amadeirado, característica também de cerveja alemã, amadeirado, condimentado. Se pegar aqui, ele tem 10% a 15% de cariofileno. Então, essas predominâncias de óleo guiam mais ou menos o tipo de característica até que a escola cervejeira tem. Bom, a escola cervejeira americana não tem por característica ter lúpulos gramíneos, né? Lúpulos herbáceos, lúpulos verdes, mas, bom, a gente já vai entender melhor isso ao decorrer do vídeo. Esse aroma herbal, verde, ele vem do mirceno, né? E o mirceno é o nosso foco aqui hoje. Então, guarda muito bem esse composto, esse nome, mirceno. O que o mirceno é? O mirceno é um hidrocarboneto. O que o hidrocarboneto tem? Não tem, na verdade, afinidade por água. Qual que é o sabor, a característica do mirceno? Herbal, gramínea, até dando certo hash. Não é um composto muito legal. Em pequena quantidade pode até ser legal, mas em grande quantidade ele mais atrapalha do que ajuda na cerveja. Indo para a classe dos compostos oxigenados, a gente tem 3 componentes principais. O linalol, que é associado muito ao aroma cítrico e frutado do lúpulo.
o geraniol, que é muito associado ao aroma floral do lúpulo, e o citronelol, que na verdade nem tem no lúpulo, mas ele acaba surgindo depois, e a composição dele com o linalol e com o geraniol é o que gera essas características mais frutadas e florais, mas ele por si só, o citronelol, é o óleo que tem na citronela, que espanta mosquito, por exemplo. Bom, acho que a gente está precisando disso aqui ultimamente. Então, o citronelol normalmente é associado com floral, frutado e cítrico. E eu digo aqui muito normalmente, não falo em termos absolutos, né? Porque a impressão sensorial é uma coisa muito complexa e muito particular. Depende de onde você vê, o linalol ele é associado com aroma de flor, com aroma de lavanda. Depende de onde você vê, o linalol é associado com frutado, com cítrico. E, na verdade, até existem efeitos de sinergia aqui, que eu falei lá no começo, na introdução do vídeo, que, na verdade, hoje estudos indicam que o aroma frutado, o core, o principal do aroma frutado de uma cerveja, ela vem realmente da interação do linalol com esses dois outros compostos, o geraniol e o citronelol. Então essa parte boa do aroma dos lúpulos americanos vem dos compostos oxigenados, principalmente do linalol e do geraniol, que são os principais compostos em quantidade, e na verdade eles são formados a partir do mirceno. Isso traz até alguns estudos muito loucos recentes que sugerem que a gente deixe um pacote de lúpulo aberto para haver mais formação de linalol e geraniol ali, justamente porque precisa dessa oxigenação do mirceno para isso acontecer, mas isso é um papo para um outro vídeo, algo muito controverso, muito complexo, e algo que, vou falar, até o Scott Jennings ele tenta empurrar diversas vezes no livro A Nova IPA para você deixar um pacotinho de lúpulo aberto antes de usar. Bom, a gente vai ter um vídeo só sobre isso. O citronelol, que é outro aroma muito importante, porque ele entra ali na composição de gerar a impressão de aroma cítrico e frutado, ele não está presente no lúpulo, está presente em pequeníssimas quantidades. Só que ele está presente na cerveja final. E como que isso pode acontecer? O citronelol, ele surge por meio de biotransformação. O geraniol, quando ele passa pela fermentação ativa, parte dele vira citronelol. Então a gente já começa a juntar um monte de coisas aqui que podem nos dizer como usar da melhor forma possível os lúpulos frente aos componentes que tem dentro dele. A primeira conclusão importante que a gente pode tirar aqui é que se a gente quiser fazer uma IPA bem frutada, bem cítrica, bem tropical, a gente tem que fazer adições de whirlpool hopping. A gente não pode destinar todo o lúpulo para o dry hopping. Para quem acompanha o canal há mais tempo, há muito mais tempo, tinha uma época que eu fiz muitos desses experimentos. Eu comecei a pensar assim, vamos jogar todos os lúpulos para o final da fervura, Aí eu ficava pensando, mas se a técnica suprema para retenção de lúpulo é o dry hopping, por que eu estou jogando lúpulo para o final da fervura? Por que eu não pego todo esse lúpulo do final da fervura e jogo no dry hopping? Porque eu vou reter todos os óleos essenciais lá dentro. E é verdade, quando eu faço isso, quando eu pego todos os lúpulos, né, jogo um pouquinho ali, claro, para o amargor, mas direciono todo o lúpulo de aroma para o dry hopping, todo o óleo essencial, ou praticamente todo o óleo essencial, principalmente se for depois que a fermentação já aconteceu, a máxima quantidade de óleo essencial ela é retida no líquido. E o que tem na máxima quantidade de óleo essencial? Para um lúpulo igual ao Citra, 60% de mirceno. E o que o mirceno ele traz para a cerveja? Ele traz para a cerveja características verdes, características herbáceas, que são coisas que não são características de uma cerveja agradável que a gente quer. Na verdade, digo mais, quando você tem muito mirceno na cerveja, dá até uma sensação de aspereza, uma sensação de harsh, uma sensação extremamente desagradável. Então, quando a gente faz o whirlpool hopping, na verdade, o nosso objetivo não é exatamente ter a maior quantidade de óleos de aroma possível na cerveja, mas, na verdade, evaporar parte dos óleos de aroma. A gente vai lá, faz uma adição do lúpulo ali no whirlpool hopping, compostos mais voláteis como o mirceno, eles vão evaporar muito rápido e muito fácil, você vai perder boa parte deles muito fácil. O linalol também evapora relativamente fácil, por isso que a gente não coloca durante a fervura, coloca ali no whirlpool, faz um whirlpool hopping não tão demorado, para a gente tentar reter mais desses componentes. E quando a gente colocar, quando essa parte de aroma for para a fermentação, lá na fermentação a gente vai fazer uma segunda, depois da fermentação ou durante a fermentação, vai fazer uma segunda adição de lúpulo, que é o dry hopping, e aí a gente vai pegar mais óleos e a gente vai ter mirceno, mas não vai ter mirceno em tanta quantidade. A gente vai ter um equilíbrio.
porque a gente também não poderia jogar tudo para a parte quente. Se a gente jogasse tudo para a parte quente, por mais que os compostos oxigenados eles realmente não evaporem tanto, eles ainda evaporam, você ainda perde na parte dos compostos oxigenados durante a parte quente. Então o nosso objetivo aqui é achar um meio termo, um equilíbrio, onde a gente não tem tanto merceno, mas a gente também não perde tantos compostos oxigenados como se a gente jogasse tudo só durante o Whirlpool Hopping. E quando a gente tem menos merceno, a gente tem mais espaço para o linalol, para o citronelol e para o geraniol brilharem. E quando o merceno ele não rouba a cena, é aí que a gente tem os compostos frutados aromáticos do lúpulo. E pegando essa deixa, a gente pode inclusive determinar quais são os melhores lúpulos para a gente adicionar no Whirlpool. Porque se a gente for ver, os óleos totais eles não importam muito para a gente, o merceno vai evaporar. Para a gente maximizar a nossa obtenção de aroma durante o Whirlpool Hopping, a gente tem que utilizar lúpulos com alto teor de compostos oxigenados. E por consequência, fugir dos lúpulos com grande quantidade de hidrocarbonetos. Tem até um ditado em inglês que diz assim: If it ends with in, it will not make the scene. Que traduzindo para o português vai dar alguma coisa tipo: se termina com eno, no aroma você vai sair perdendo. Eu tentei pensar numas melhor, mas não deu. Tá bom. Mas deu pra pegar o jeito, né? Deu pra pegar o objetivo aqui. Todos os aromas que em português terminam com eno, mirceno, muleno, cariofileno, farneseno, limoneno, eles vão evaporar durante a fervura ou durante o Whirlpool e eles não vão chegar à cerveja final. Para o aroma, a quantidade total de óleo importa muito pouco. O que mais importa é a quantidade total de compostos oxigenados, a fração oxigenada do lúpulo. Em termos absolutos, inclusive, importa mais do que a fração em si, né? E no livro A Nova IPA, o Scott ele traz uma lista de lúpulos com grande quantidade de frações oxigenadas e com baixa, que por consequência seriam lúpulos bons e ruins para fazer o Whirlpool. Dentre os lúpulos bons, a gente tem o Bravo, o Centennial, o Citra, o Columbus, que é um lúpulo até pouco valorizado por ser um lúpulo muito barato, né? O CTZ, o Eucanote, o Mosaic, o Cinque. E quando a gente vai para a parte ruim, a gente tem, por exemplo, olha que loucura, o Cascade. O Cascade, na teoria, não é um bom lúpulo para fazer o Whirlpool Hopping, porque ele tem uma grande quantidade de hidrocarbonetos. Se a gente fizer o Whirlpool Hopping com ele, a gente vai simplesmente perder os hidrocarbonetos, ficar com um pouquinho de linalol e geraniol ali. Ele até tem, ele está ali no intermediário, mas ele na teoria, bom, pelo menos por essa teoria, ele não é um bom lúpulo para fazer o Whirlpool Hopping. Mas lembra que a gente está aqui no começo. A gente tem tiol, a gente tem ésteres, a gente tem biotransformação, pode ser que ele se encaixe de outra forma. A gente está vendo uma teoria, depois a gente junta tudo. A Yakima tem esse gráfico maravilhoso da safra de 2019, né, onde ela relaciona os lúpulos e a quantidade de linalol mais geraniol daquela safra. Então a gente tem aqui na safra de 2019 o Loral ganhando loucamente com uma quantidade enorme de linalol, seguido pelo Centennial bem equilibrado entre linalol e geraniol, e como a gente viu, né, para haver o aroma cítrico tem que ter linalol, geraniol e citronelol. Então o Centennial aqui indo muito bem nessa proposta de lúpulo mais cítrico. Tem um blend deles, né, um Cryo Blend, Lib, o que seria o Liberty? Aqui o Citra, o Nugget, com lúpulos com grande quantidade desses compostos somados. E aí se vir aqui, ó, o Cascade aqui atrás. Realmente, ó, o Cascade ele tem muito menos potencial do que outros lúpulos. Tem um monte de outros lúpulos aqui com muito mais potencial para aroma de Whirlpool Hopping do que o Cascade. Que esse Gal ali no final? Galaxy? Pode ser, Galaxy é melhor que isso. Galaxy tem muito mais potencial que isso. Bom, para ampliar essa possibilidade de você escolher os lúpulos para adicionar no Whirlpool Hopping, lá no blog do Beer School, no beerschool.com.br, eu criei uma tabelinha para isso aqui em ferramentas, né? Tem a tabela de óleo de lúpulos, pode entrar lá, vai abrir uma tabela relacionando uma série de lúpulos e os compostos dele. Todos os compostos que a gente falou e alguns que a gente vai falar aqui, mas vindo aqui para o final eu fiz a soma das frações de linalol e geraniol e multipliquei pela quantidade total de óleo, porque o que importa é a quantidade total de linalol e geraniol que você vai ter no final. Então você pode fazer aqui, organizar, né, por maior e menor. Se a gente organizar aqui por maior, a gente tem aqui realmente o Centennial. Olha que loucura, o Centennial como lúpulo com maior quantidade de
de óleos de fração oxigenada somada, né? Dando aqui, eu tive que deixar uma unidade meio louca, ml por 10 kg, porque se a gente somar, né, o composto oxigenado é um pouquinho da fração dos óleos do lúpulo, que é um pouquinho da fração da massa do lúpulo. Então acabou ficando bem pequenininho aqui, deixei ml por 10 kg, mas dá para ter uma noção perfeita de quais lúpulos são bons. Se a gente pegasse esses lúpulos aqui, ó, todos esses lúpulos que estão aqui são lúpulos muito, muito bons para você fazer o whirlpool hopping. Ó, o Citra aqui, por exemplo. Por que o Citra é bom? O Citra, ele até tem bastante composto, bastante fração de hidrocarboneto. Só que a quantidade de óleo dele é alta. Se pegar a quantidade de óleo dele alta pela fração razoavelmente alta, que não é tão alta assim, mas pela fração razoavelmente alta de compostos oxigenados nele, no final a quantidade absoluta de óleos oxigenados é bem grande, maior que a maior parte dos outros lúpulos, perdendo aí na minha lista aqui, que tem uns 40 lúpulos, perdendo só para 4 lúpulos. Então, só que tem outras coisas, né? O Citra tem outras vantagens que a gente vai estudar ainda nessa série. E eu acho que vale muito a pena ressaltar que essa lista, ela não considera os precursores de linalol e geraniol, que são formas de aroma que elas não estão prontamente disponíveis, mas que elas podem ser liberadas durante a fermentação. A gente falou sobre isso no vídeo sobre biotransformação, na minissérie sobre biotransformação que tem aqui no canal. E é legal que tem um estudo de 2017, onde os autores eles acompanham o linalol, o geraniol e o citronelol, vindo de 42 lúpulos diferentes ao longo de todo o processo de produção da cerveja, da fervura, da fermentação, do invase, da armazenagem e dela armazenada por tanto tempo. E nesse estudo eles descobriram uma coisa bem, bem interessante. Se a gente pegar uns lúpulos como o Citra, o Bravo, o Cascade, Motueka, que são lúpulos que têm grande quantidade de geraniol, ficando ali entre 100 a 250 ppm, no caso deles que fizeram uma lupulagem de whirlpool com quase 1 grama por litro, você vê que o geraniol ele começa alto, bem alto. Quando ele vai para a fermentação, você perde um pouco porque o geraniol ele é convertido em citronelol. Então a gente pode ver aqui, né, parte do geraniol é convertida em citronelol, parte é convertida em outras coisas, inclusive próprio linalol. Então a gente vê claramente aqui essa conversão. Conforme a fermentação acaba, cai mais ainda o nível de geraniol, aumentando mais ainda o nível de citronelol, e isso continua mesmo durante a estocagem. E se a gente for ver em níveis finais, a gente chega em quantidade de citronelol por volta ali dos 20 a 30 mg por litro, 20 a 30 ppm. Agora, o que é realmente curioso e intrigou os autores desse artigo é que alguns lúpulos como o Comet, Hallertau Blanc, Polaris, Amarillo, eles não têm grandes quantidades iniciais de geraniol. A gente pode ver aqui, né, ali no mosto mesmo, olha, na faixa de 10 a 20 ppm de geraniol. Só que acompanhando o processo de produção, durante a fermentação, começou a aparecer citronelol. A gente pode ver aqui, ó, claramente o citronelol subindo. Como que isso poderia acontecer? Na verdade, ó, ficando até maior, chegando aqui na faixa dos 30 a 40 ppm, do que aqueles lúpulos com grande concentração de geraniol. Então, da onde que estava vindo esse citronelol? Isso intriga não só nós, mas intriga inclusive os autores que foram pesquisar mais a fundo e viram que alguns lúpulos em específico, e esses aqui que estão exatamente nesse gráfico, eles são lúpulos que têm bastante precursor, na verdade não precursor, né? Na verdade eles têm bastante geraniol na forma não disponível, que daí não vai aparecer lá no saquinho do lúpulo falando que ele está ligado a moléculas de açúcar e ele precisa ser liberado. Essa liberação ela ocorre durante a fermentação. Então o que acontece? Você coloca o lúpulo ali, ele começa a fermentar, começa a formar geraniol, e ao passo que esse geraniol é formado, ele já é convertido em citronelol. Olha que coisa louca. Então os autores eles fizeram, na conclusão do artigo inclusive, uma tabela de duas classes de lúpulo com o potencial de gerar esses aromas cítricos, florais e frutados durante o whirlpool hopping, que era os lúpulos com geraniol livre dominante, que é os que vem escrito na caixinha que tem bastante geraniol,
E os lúpulos com geraniol precursor dominante. Não tem geraniol livre, mas que se esse geraniol passar pela fermentação, esse precursor passar pela fermentação, ele vai liberar o geraniol e o geraniol vai virar o citronelol. E aí entra alguns lúpulos como o Victoria's Secret, o Comet, o Hallertau Blanc e o próprio Amarillo. Se vocês que acompanham o canal há mais tempo lembram, uma vez eu fiz um vídeo focado em biotransformação utilizando só Amarillo, justamente falando desse efeito. Claro, não entrei muito ao fundo nesse efeito naquele vídeo em específico. E nesse caso, se a gente fosse fazer dry hopping, faria muito mais sentido utilizar os lúpulos da segunda tabela, os lúpulos do precursor, durante a fermentação ativa, porque se a gente jogar eles depois da fermentação ativa, a gente não vai estar aproveitando todo o potencial do lúpulo. O geraniol ele vai ficar lá na forma de precursor, vai ficar lá ligado, não vai dar aroma nenhum, não vai virar citronelol e não vai dar essa potência cítrica, floral e tropical para a cerveja. E de quebra, adicionando ele durante a fermentação ativa, ou mesmo no Whirlpool Hopping, no Whirlpool Hopping serve também como precursor para biotransformação. Você vai perder parte do merceno e ainda vai melhorar mais ainda essa qualidade de aroma. O vídeo de hoje ele foi um vídeo bastante pesado, talvez até chato para muita gente. Geraniol, linalol, citronelol, humuleno, cariophyllene. Até eu cansei de ficar falando isso durante o vídeo. Mas entender isso é fundamental para a gente entender como utilizar e como melhor aproveitar o potencial de cada lúpulo. A gente não viu algumas coisas muito interessantes aqui? Tem lúpulo que faz sentido para Whirlpool, tem outros que não faz. Tem lúpulo que faz sentido para dry hopping durante a fermentação ativa. Se você usar ele fora da fermentação ativa, você vai perder parte do potencial dele. Para tentar facilitar um pouco, eu coloquei uma lista com esses lúpulos lá no Beer School. Pode procurar no blog do Beer School. E a gente está só no começo dessa proposta. A gente tem TIOS, tem ésteres, tem biotransformação, tem sinergia para estudar ainda. E esses conceitos podem ser também um pouquinho mais pesados, mas a gente tenta aliviar. E se você gosta desse formato mais aprofundado, mais técnico, deixa um like no vídeo para a gente saber que está indo na direção certa. E deixa um comentário ali também falando o que você acha. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.